CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, aos internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Vamos dar início à nossa reunião, dando alguns recados. É que a nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo, exceto na quarta, que é reunião pública. No sábado também tem estudos do Livro dos Espíritos e tem reunião pública. Nós estudamos as obras básicas todos os dias da semana, em vários horários. Estudamos obras de Leon Denis e obras de Dona Ivone Pereira e de André Luiz. Quem quiser vir estudar conosco, é só procurar a direção da casa, que será orientado. Nossa casa, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As mães, as crianças e alguns pais que vêm também, chegam aqui pela manhã, tomam café da manhã, vão para a sala estudar, cada um na sua faixa etária, de acordo com a faixa etária, e almoçam e retornam aos seus lares. E a gente sempre pede ajuda, porque é muito gasto que tem. Eles não só alimentam aqui no sábado, mas durante a semana também eles vêm e se alimentam aqui e vêm estudar. A gente pede, quem puder contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, será bem-vinda a ajuda. 1 quilo cada um trazendo 1 quilo de arroz ou de feijão, macarrão, o que seja, vai juntando e já ajuda na alimentação deles e nas cestas básicas que eles recebem também. São em torno de 300 famílias cadastradas que recebem cestas básicas. Nós pedimos também doações para o bazar de roupas, cintos, bijuterias, enfim, tudo aquilo que pode ser comercializado, que está em bom estado, tanto é doado para elas e como comercializa, e a renda é revertida para a obra social. A nossa livraria está hoje com a promoção de 8% em todos os livros. É desconto de 8% em todos os livros. Então, aproveitem, que tem muitos livros bons, e com 8% de desconto já dá uma ajuda para vocês, né? E ajuda a casa também. Nosso palestrante de hoje é o Paulo Nagai. Ele vai falar do Livro dos Espíritos, da questão 958 a 962. E no comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, na hora da sustentação do passe, é o nosso Carlos Lemos, colaborador aqui da casa, trabalhador. Ele vai falar do capítulo 16 do Evangelho, do item 14 e 15. Itens 14 e 15. Quem precisar de atendimento fraterno, é só permanecer sentado aí, que depois alguém capacitado irá atendê-lo. Eu vou ler aqui um parágrafo do Evangelho para a gente fazer a nossa prece e dar início à nossa reunião. Capítulo 16, não pode servir a Deus e a Mamon. Desprendimento dos bens terrenos, item 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar
levando-as todas para as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo desta cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Vamos então voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre querido, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua ajuda, a Tua proteção para a nossa reunião da tarde de hoje. Pedimos que envolva o nosso Nagai, envolva o nosso carro, que irá nos dirigir a palavra esclarecedora, que eles possam ser inspirados, que o altivo e os mentores espirituais da nossa casa possam ajudá-los e ajudar-nos também na compreensão dos estudos que eles vão nos trazer, que possamos sair daqui mais esclarecidos. Para isso te pedimos, Senhor, fica conosco e proteja todos nós, que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome da direção espiritual da nossa casa, é que pedimos a permissão para dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, eu vou ler a primeira questão, tá, Nagai? Pode ser? Vou ler a primeira questão do Livro dos Espíritos para situar as pessoas. Nosso Nagai vai falar da quarta parte, de Esperanças e Consolações. A questão 908, que fala do futuro, nada e vida futura, e até a questão 962. 962. 962. Isso. Nada, vida futura. 958. Porque o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque o nada não existe. Bom, passamos a palavra ao Paulo Nagai para que ele possa nos esclarecer. Uma boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais essa tarde de estudos. Bom, como a Conceição falou, nós estamos na parte quarta do Livro dos Espíritos, que fala sobre as esperanças e consolações. O capítulo 2 hoje, penas e gozos futuros. Nessa quarta parte, Kardec fala, quando ele nomeia o título, Esperanças e Consolações, para falar daquilo que se espera depois da morte. E essa parte foi desenvolvida no livro Céu e Inferno. Como a gente sempre fala, o entendimento, a visão da doutrina espírita é muito importante isso, pois a gente se refere ao livro dos Espíritos dando uma visão geral da doutrina, e Kardec e os Espíritos depois em cada obra foram desenvolvendo e detalhando, aprofundando aspectos específicos que foram dados como visão geral no livro dos Espíritos. O livro dos Médiuns, falando da parte científica, a parte do fenômeno físico, a parte experimental, a parte moral no Evangelho, o Céu e o Inferno, falando exatamente das esperanças e consolações, daquilo da vida futura, mais além da vida futura. É muito importante isso, porque temos que ter uma visão geral da obra, porque se ficar só no livro dos Espíritos, nós não temos a visão mais aprofundada. Então, as outras obras vão aprofundando e também é sinal da maturidade daquilo que foi apresentado primeiro e Kardec foi desenvolvendo depois. Da mesma maneira que nós tivemos posteriormente vários contemporâneos de Kardec e espíritos que reencarnaram depois também, que deram continuidade. Muitos, que Leon Denis é um dos que a gente destaca por ter sido aquele que manteve
a discussão sobre a doutrina espírita, depois da morte de Kardec. Contemporâneo, chegou a conviver um pouco na mesma época, mas é aquele que até em espiritualidade fala que estava designado para trabalhar na codificação se houvesse algum problema com Kardec. Vários outros cientistas, intelectuais da época e posteriormente, William Crookes é um dos exemplos, Gabriel Delany, Ernesto Bossano e vários outros que não só abraçaram filosoficamente a doutrina espírita, o pensamento que vinha carregado na doutrina espírita, como fizeram muitas pesquisas científicas que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é sobre a certeza da vida futura, né? Ter essa visão da sobrevivência da alma. E é engraçado que mesmo esses homens, né, que trabalharam em diversas áreas da ciência, eles assim não foram levados em consideração como prova científica da sobrevivência da alma. Não se tem hoje a ciência oficial, a gente não pode falar a ciência admite. Quando muito, alguns cientistas defendem isso, têm comprovações, muitos apresentaram várias teses, William Crookes escritos, experimentos, mas é engraçado, a ciência não leva em consideração. A maioria da desculpa é que eles se desequilibraram depois. Quer dizer, o cara fica ali a vida toda apresentando um trabalho, trabalhos aceitos cientificamente, e no momento que eles fazem esses experimentos, o William Crookes é um exemplo claro disso, ele não é levado em consideração. E até jogado de fora, por conta dessa discriminação na época, lembrando que naquela época a ciência era muito ligada à Igreja Católica, que mandava e desmandava naqueles pensamentos. Então é muito importante a gente ter essa visão e saber disso, porque às vezes a gente vê pessoas chegar na tribuna espírita e falar que a reencarnação, provas da reencarnação, provas científicas. A ciência não admite nem a imortalidade da alma, quanto mais a reencarnação, que tem um passo anterior para acontecer, em termos de ciência oficial. Agora, tem muitos cientistas que aceitam, acreditam, mas ainda oficialmente não se tem nada. A bem da verdade é isso. E algo que o pessoal sempre fala, quando nós falamos da vida futura, as pessoas costumam argumentar assim, mas ninguém nunca voltou para falar. Isso é muito relativo, né? Eu sempre brinco quando as pessoas fazem isso, falo assim, eu não posso afirmar isso. Não falou para você. Eu converso com o morto toda sexta-feira, que é o dia das reuniões de atendimento desencarnado, né? Então são fenômenos que a gente participa que não tem como negar. Mas aí pode ser ludibriação, cabeça do médium, isso é outra coisa. E para isso tem o Livro dos Médiuns, que é um manual para lidar com a mediunidade. Quer dizer, o fato de você poder deturpar aquele fenômeno, ou até falsificá-lo, como realmente existe, não desacredita o que é correto. Isso a gente tem que ter em mente. Então, é uma visão que as pessoas têm, e a maioria fala assim, de boca para fora. Desde a época de Kardec fala que o materialista, propriamente dito, está desde lá do que é o espiritismo. Existem poucos que não acreditam realmente em Deus, que não acreditam na sobrevivência da alma, no sentido positivo do negócio. Porque sempre a mais das vezes, é o orgulho que abafa isso. Ou então mesmo a parte de deixar para lá, o pessoal não está muito ligado em jogar o seu tempo em termos disso, que seria uma coisa muito importante. A confirmação da imortalidade da alma, ela traria em diversos níveis de compreensão um ganho muito grande. Por exemplo, as pessoas perdem entes queridos. A visão da sobrevivência da alma dá um outro aspecto a isso, não é um adeus, é um até logo.
não é uma perda, a gente sabe, e principalmente como isso é desenvolvido. Que não é só você falar sobrevive. Não, sobrevive em que condições? Porque se nós não mantivéssemos a individualidade, seria a mesma coisa que perder, como outras teorias aí que voltam ao todo universal. Não. Aquele ser a quem nós amamos, ele continua com a sua individualidade, não vira santo nem demônio, continua sendo a mesma pessoa. E isso, ao contrário do que as pessoas falam, que a reencarnação provoca um afastamento dos laços de família, um afrouxamento, é ao contrário, porque você constrói, além da família sanguínea, a família espiritual. E isso vai acontecer quando reencarnarmos, vamos nos reunir várias vezes, com no mesmo cenário no sentido ali, juntos, interpretando às vezes papéis diferentes dentro daquela família, mas com a certeza de que a vida continua e os seres amados estão ali. É diferente. Daria uma outra visão também na condição de impunidade que você tem na cabeça. Isso aí é um negócio que hoje em dia está muito perigoso, porque o pessoal deturpa liberdade com libertinagem, você poder fazer o que quiser, mas sem respeitar o direito do outro, é aquele negócio do 880. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas, a pessoa pode fazer o que quiser. Pode fazer o que quiser, mas tem que arcar com a consequência também. E tem que ver a interferência daquela ação na vida do outro. A partir do momento que a gente vive em sociedade, existe uma correlação ali entre a ação que eu pratico com como você vai ser atendido. Atendido, não, atingido por aquela ação. Então, as pessoas que fazem o que querem sem ver a parte que lhe cabe, quer dizer, aquilo, eu sempre quero o meu direito, mas o meu dever eu nunca estou olhando, eu nunca estou atento para o que eu devo fazer. E a questão da impunidade, pela lei humana, a gente vê aí muitos casos de impunidade. A maioria, quem tem dinheiro, vai postergando as situações até legais, são aberturas na lei, que não chega lá, é como se fosse impune. Agora, quem não tem condições de manter uma defesa, alguma coisa ali dentro do que está previsto, a pessoa vai e é levada ali por aquilo. Mas quem tem dinheiro sempre tem um jeitinho de ir postergando essas coisas todas. Então, o indivíduo que vive com essa visão de impunidade e sabe, eu tenho, não vai acontecer, o que isso implica na vida do indivíduo? Ele vai cometendo mais delitos e acha que está tudo certo e nunca vai ser pego mesmo pela lei do homem. Aí entra aquilo, se você tivesse essa visão da vida futura, que o bem ou mal a Igreja Católica durante séculos, Emmanuel fala isso, por mais que nós tenhamos na época deturpado tudo, ela ainda segurou a gente, porque aquela visão de céu e inferno, do castigo, pelo medo, trava um pouco. Isso é normal, por causa do entendimento, é igual a gente com as crianças antigamente, o bicho-papão. Só que é o seguinte, se é faca de dois gumes, se você usa isso vale, funciona até um determinado momento. Passa de um determinado momento, que no caso do exemplo, a criança começa a ter uma visão maior, o bicho-papão, ela vê que não existe, e aí acabou a trava. Mesma coisa com o pensamento religioso, o pensamento de céu e inferno, na época de Kardec já, era isso, já não ludibriava muita gente. Então o pensamento, na época que veio a doutrina espírita, o positivismo, já estava ali o questionamento de querer entender aquilo ali, como é que funciona. Então não adianta. O processo de educação, quem está sendo educado, ele não vai ter o livre-arbítrio 100% enquanto ele não demonstrar que está dentro da lei. A lei funciona assim. Os espíritos falam isso nos atendimentos, às vezes, nas reuniões chamadas de desobsessão. Mas cadê meu livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio, conquista. Como a gente faz com as crianças na educação.
A criança, enquanto está pequena, a gente vai conduzindo e vai largando ela no sentido de dar mais liberdade de decisão quando ela vai mostrando progresso e demonstrando que a gente pode confiar. A educação é isso. Então, nesse meio termo, dentro do meio espírita, a palavra punição, ela fica meio assim, porque Deus não pune no sentido de que a lei não é punitiva, mas que há um castigo, chama do que tiver. Não vamos dizer que seja um castigo, mas o entendimento é o seguinte, é uma consequência da minha ação. Não é por castigo. Então, dentro do processo, e porque a lei, a gente sempre fala, a lei de Deus é educativa, mas dentro desse processo de educação, meu amigo, errou, tem uma correspondência aqui. Isso está desde Jesus tranquilamente explicado. Ó. Plantar, vai colher. Então, muitas vezes as pessoas usam isso para justificar, não tem que punir. Isso é algo que distorce o problema, porque a gente está sempre jogando a culpa. Hoje se fala muito isso, todo mundo é vítima da sociedade. Ninguém é vítima de si mesmo. Essa visão hoje é preocupante, porque mesmo no meio espírita a gente vê pessoas esquece reencarnação, esquece justiça divina, esquece lei de ação e reação, porque se realmente fôssemos vítimas da sociedade, cadê a justiça divina? E é numa contramão em que o Espiritismo trabalha. O Espiritismo trabalha para despertar a consciência de cada um de nós, no sentido da responsabilidade que nós temos sobre a nossa felicidade ou infelicidade, nossa saúde ou nossa doença. O trabalho espírita é todo para esse. E vamos lembrar lá de Jesus de novo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é só esse entendimento que vai fazer com que a gente melhore. Por quê? Condição simples que a gente aplica no dia a dia nosso, seja dona de casa, seja no trabalho, seja professor, qualquer profissão. Se a gente quer resolver um problema, qual é o primeiro passo para resolver o problema? Primeiro, admitir o problema. Depois é entender qual é o problema. E o mais importante, qual é a causa do problema? Porque para eu resolver, eu tenho que ir na causa. Simples, olha só. Incendiou aqui lá a cozinha. Tratar só a consequência. Vou lá com um balde d'água, se for fogo normal lá no fogão, ou com extintor, se for uma parte elétrica adequado. Quer dizer, vou apagar o fogo. Resolvi o problema? Resolvi o fato que ocorreu. Mas o que vai ter que se fazer se você realmente quiser? O que causou o incêndio? Aí tem que procurar lá. Foi curto-circuito lá dentro na ligação e incendiou. Aí eu vou trabalhar lá no curto-circuito. Se falar assim, não, deixaram ali o fogão aceso, encostou um pano de prato, pegou fogo. E se não foi isso, você vai trabalhar na causa errada? Então é o que se fala hoje. Se nós todos nos colocamos como vítima, no sentido de que, eu sou infeliz porque fulano está assim, primeiro, eu não vou estar vendo o problema e não vou estar trabalhando na causa. E uma outra coisa que as pessoas esquecem, que o conceito espírita é muito, muito amarrado. Se eu admitir que ocorre injustiça comigo, está errado. A gente estuda isso no Evangelho, causas anteriores e causas atuais da inflação, dos problemas que existem, do que eu sofro. Tem uma causa, porque se não tivesse causa que tenha referência a mim, se eu não tivesse culpa no cartório, seria injusto. Por isso que a gente tem que pegar, olha, se você está sofrendo alguma ação, você não fez nada nessa vida, na outra vida você fez. O que não quer dizer que não se tenha que trabalhar para diminuir esse efeito. Mas o escândalo está ali. Então, aí daquele que traga o escândalo. Quem fez a ação sempre vai ser punido. Mesmo que você administre o que ocorreu. Então, é muito perigoso esse tipo de visão,
Porque você vai criar o quê? Você vai voltar a criar ou aumentar a dependência do indivíduo por alguma coisa. Quando Jesus falou que a verdade liberta e vai libertar a gente de tudo, porque quando eu crio uma dependência, tipo aqui, vou botar aqui, ó, vem aqui que eu te curo, você vai ser curado por qualquer coisa. Eu estou te enganando, e estou criando uma dependência tua com a casa ou com a doutrina. Quando a doutrina fala o seguinte, olha, o artífice da tua doença, da tua cura é você mesmo. O passe, o atendimento aqui, ele ajuda, mas ele é um instrumento dentro de um processo. A cura da alma é modificação moral, não adianta. É modificação moral, é isso que nego não passa. Nego não admite, porque ainda não faço isso, aí mascara. Não, a gente ainda não faz, mas a régua está aqui, eu tenho que chegar lá, a lei é isso. Então, quando você fala na esperança, no futuro, esse entendimento do que vai ocorrer lá está diretamente ligado com a ação do indivíduo. Da mesma maneira, quando eu perco o ente querido, eu sei que tem uma vida depois da morte, eu sei que existe a reencarnação, isso é um consolo. O cara que faz o que quer hoje, que acha que vai ser impune por causa da sua condição social ou do poder que tem, se ele entender isso da lei de Deus, meu amigo, vai ser trava para ele. Porque vai saber que vai pagar lá na frente. Ou nessa vida ou em outra, vai sofrer. Como hoje, muitos que estão em situações de provas, de expiações, nós todos estamos pagando a conta do que nós fizemos lá no passado. Isso não é para, vamos dizer assim, não é para consolar o indivíduo, não, é para ele entender, serve de consolo no sentido que não há injustiça, porque os Espíritos são claros, ninguém sofre o que não merece, a não ser que você crie a situação. Mas tudo acontece dentro do cabimento da lei. E esse é o raciocínio que a doutrina espírita faz, porque se não fosse isso, a lei não seria justa. E a lei é perfeita. Por isso que é muito importante ter essa base sólida, porque é isso que vai nos dar uma condição de entender o que os Espíritos estão falando aqui. Então, seria uma coisa muito importante. Só que a gente não dá essa importância. E por quê? E muitas pessoas também questionam a gente que é espírita. Ué, mas peraí. Se existe a sobrevivência da alma, e você diz que a alma existe antes, que existe a reencarnação, por que as pessoas encarnam e não acreditam? Isso é uma questão que é tratada aqui. Por quê? É falta de entendimento, a pessoa tem que estudar para entender. Por que muitos não acreditam? Primeiro, há um ponto muito primário nisso, que é o esquecimento que a gente é mergulhado quando encarna. Esquecimento passado. É como se você zerasse a mídia para gravar coisas novas ali. E exatamente o processo de reencarnação, ela é a oportunidade do recomeço. E a lógica nisso é só a gente pensar, quando a gente faz uma besteira muito grande, a ponto, se a besteira for muito grande, fala assim, caramba, vou mudar de cidade, começar outra vida. Quantos casos a gente conhece assim? A pessoa fica com vergonha pela besteira que fez de conviver naquele meio. E para continuar, o que ele faz? Vou começar do zero, vou mudar para outra cidade, para um outro estado, para um outro país. Por quê? Porque ninguém conhece. E exatamente esse é o objetivo pedagógico da lei do esquecimento passado, 1, 2. Porque você esquecendo aquilo ali, as pessoas não te cobrando aquele tipo de coisa, tu tem a oportunidade de continuar. Então tu continua, recomeça, é um recomeço. E outra coisa é a possibilidade da gente apagar por alguns instantes, que é a primeira infância e a segunda, as reminiscências de quem eu sou como espírito. Os meus hábitos estão abafados, as minhas tendências vão estar mais abafadas na primeira infância, principalmente. Por isso a importância de nós, como pais e mães, né? Quando a gente fala pais em geral, da educação. Porque o mecanismo da lei, ela proporciona esse momento, olha, está aqui, ó,
sob tua responsabilidade de incutir novos hábitos, construir o caráter daquele espírito de novo, reabastecer aquilo ali com novas informações. Porque o processo depois, quando chega na adolescência e essa idade cada vez é menor, o espírito retoma pelas condições de ligação do conjunto perispiritual com o seu corpo físico, ele retoma o comando e ele pode descarregar a bagagem dele, que está lá na memória, lá atrás, do corpo espiritual, e ele vai colocando para fora isso. Por isso que é importante observar a tendência nas crianças, quanto menor, quanto antes a gente observar isso é melhor, para corrigir. E Emmanuel fala isso numa página, que até a página é sobre, ele está discorrendo sobre homossexualismo, e que ele fala assim, não, tem que corrigir. Você não corrige a planta quando ela está desviando, você tem que chegar lá e tentar aprumá-la de novo. É educação. Não é discriminação, não é nada. É educação, você tem que educar. Você tem que chegar e orientar. Olha, a situação é essa, essa, essa e essa. A escolha o outro vai fazer é problema do outro. Você não pode interferir nisso, mas você tem que esclarecer. É isso que se fala. Então, o espírito, essa responsabilidade que está ali, que você vai aproveitar ou não, se você não educar, ele vai perder aquela... É como se você perdesse parte da reencarnação, porque você não está aplicando as ações que teria que aplicar naquele momento para você proporcionar, dar uma oportunidade para o espírito de sair daquela mesmice. Retrogradar ele não vai, mas ele pode estacionar, porque você está tolhindo ele das condições que ele pode ter para progredir. Então, é por isso. E o que a primeira pergunta aqui que a Conceição leu, ela já dá o lado contrário, né? Porque a pergunta que Kardec faz, por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Porque na hora da onça beber água, a pessoa vai ter que uma hora pensar nisso. E quando pensa, ele fala, realmente, o pensamento científico hoje, ele pode não admitir a sobrevivência da alma, mas ele está engasgado com a hipótese de que você não sobreviva. Porque todas as pesquisas científicas que tem hoje em cima das leis da matéria, que você chega à conclusão, e isso já está lá atrás, desde a lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que isso a gente faz todo dia na cozinha, né? O franguinho de hoje é o empadão de amanhã e por aí vai. Não se desfaz aquilo. Então o homem olha e fala assim, cara, ainda mais hoje, com acelerador de partícula, a penetração na estrutura íntima da matéria, que você vê que ela vai indo, caramba, matéria e energia é condição só de apresentação, é a mesma coisa, que vai confirmando o que a doutrina espírita fala a respeito da condição de matéria, que é tudo derivado do fluido cósmico universal. Então o cara fala assim, se a matéria que é a matéria, ela não se desfaz, como o ser inteligente ele vai sumir? Para onde vai essa inteligência? O raciocínio é hoje, mesmo que o cara pense que a inteligência é consequência do cérebro. A ciência ainda não enxergou que o cérebro ainda é um instrumento da alma que está por trás disso tudo, do espírito que está por trás disso tudo. Então, essa visão já incomoda a ciência, porque ele fala, se a matéria que é a matéria não acaba, para onde vai essa inteligência? Já incomoda, ele pode não ter comprovado, mas já está num caminho de, caramba, que isso? E essa é a lógica. Então, essa pergunta, por que ele tem horror nada? A resposta é simples, e a simplicidade, às vezes, é ruim de você digerir para um cientista. Porque o nada não existe. Se todo mundo tem essa visão inata, esse medo instintivo do nada, é porque ele não existe. E isso incomoda. Então essas questões, elas são importantes para a gente entender. Uma outra pergunta, que é aquele contraponto do que eu coloquei no início, que é perguntar, cara, se ele já vive diversas vidas, por que não acredita na reencarnação?
Aí tem o esquecimento do passado. Mas essa pergunta aqui, olha a 959. Ó. De onde se origina para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Olha a resposta. Já o dissemos, antes de reencarnar, o espírito conhecia todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que ela sabe e do que viu no seu estado espiritual. Quer dizer, o esquecimento do passado abafa isso, mas isso fica no inconsciente. Então, o espírito, vamos dizer, em condições normais de temperatura e pressão, ele é mais propenso a acreditar na sobrevivência do que não. Por quê? Porque ele já tem esse germe lá, e ele vive isso, já viveu. Ele não nasceu agora, não tem espírito na Terra, que é a primeira encarnação. Não existe isso mais aqui. Então, em todas as épocas, houve uma busca dessa vida, do além-túmulo. Alguns, a quem não busca? Porque você vai falar assim, pô, muita gente busca. As pessoas que abraçam as religiões, as pessoas que procuram esse entendimento filosófico, mas tem alguns que não estão nem aí. Pô, então por que, se isso é inato, por que existe alguns que não estão nem aí para isso? Porque quando a gente encarna, existe o poder da influência da vida material. E quando a gente fala isso, não é só o corpo que abafa. A vida material, a condição, isso fica muito claro quando no livro Renúncia, o caso de Pollux com Alcione ou Alcione, ela já não teria mais compromisso de reencarnar na Terra, e ela fala que quer vir para ajudar Pollux, que ainda estava encarnado aqui. E o mentor dela fala assim, olha, não vai lá, não se mete nisso. Tu ainda, olha só, tu vai estar em contato com energias que você ainda não se distanciou. Quer dizer, moralmente, ela não precisava mais, ela não tinha mais compromisso de reencarnar na Terra. Mas o aviso do Espírito, assim, olha, tu vai voltar lá, tu vai lidar com uma situação que você não se afastou o suficiente. É como se falasse, ó, não está consolidado. Isso não é retrogradar, mas é você escorregar numa casca de banana, porque você ainda não se afastou, não dominou aquela energia. Então vamos supor, é muito fácil a gente tomar uma decisão, tipo de bom comportamento, de defender os princípios morais, quando você está sem pressão. Então, lá no plano espiritual, naquelas narrativas de André Luiz, naquele domingo à tarde, no Parque das Águas, aquela orquestra tocando aquelas músicas elevadas, o cara vai chegar ali, pisar no teu pé, e tu vai com Deus, irmão, que Jesus te abençoe. É diferente de você entrar num BRT, entrar num metrô, num trem, e o cara te empurrar, pisar, ou então tu levar uma fechada no teu carro, tu vai ter vontade de xingar o cara, e espírita xinga mesmo, bobo. Quer dizer, deveria ser isso, né? E o cara está propenso a isso, porque a pressão. Aí no trabalho, a convivência no trabalho, tu conviver com um chefe lá que está te pressionando para ele subir, mas quer subir pisando em cima da tua cabeça. Não são todos, eu estou falando das situações de pressão. O colega de trabalho puxando o teu tapete, você tendo que sustentar uma família, a pressão é diferente. Então, o que a gente vê aí? O pessoal, teoricamente, falar que faz e acontece, mas na hora da onça beber água, recolhe. E muitos até, nossa, isso não é de agora, isso é antigo. A conversa de Jesus com Pedro, vai me negar 3 vezes. O que faltou a Pedro ali? Coragem da fé. Não, vou bancar, sou mesmo, e aí, o que vai dar? Quantas vezes aqui, até por condições profissionais, vai ser obrigado a negar a tua fé. Às vezes a gente vai, ou o teu comportamento, tipo assim, ou você se enquadra nisso aqui, ou você não vai passar daqui. Ou entra na panelinha ou não entra. Aí a decisão é de cada um. Ou você mantém teus princípios e fala assim, não, tudo bem, eu prefiro estar aqui só, ir até aqui,
mas eu quero chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Ou então você vai ceder e vai, tudo bem, se acomodar ali, contra os teus padrões teóricos morais. Então, é uma situação em que as condições de vida, aí o cara vai falar assim, então, tá vendo? Por que você encarnou numa condição de ser educado, de ter escola, e eu numa condição de não? Não foi sorteio, amigo. Não foi, eu vou jogar um dado aqui, ó. Quem tirar par vai encarnar aqui, quem tirar ímpar vai encarnar ali. Não. Na nossa faixa de evolução, com certeza nós temos um planejamento reencarnatório. Pode não ser tão complexo, aí vai variar de encarnação para encarnação, mas o que se vê ali para montar o cenário de encarnação nosso são as necessidades do espírito. É um programa de educação, como a gente faz, o professor faz um programa escolar lá no início do ano, ou pelo menos deveria fazer, antigamente se fazia, hoje a gente não sabe como é que está. O cara tem que chegar lá, qual vai ser a matéria que você vai dar no ano, quais são os objetivos, como qualquer trabalho nosso. O cara vai lá e te dá um monte de meta no início do ano, e no final do ano vai lá ver, vamos ver aqui, a tua avaliação vai ser em cima daquilo. E é isso. Então não tem acaso. Então, se eu estou naquela condição, é porque talvez eu fale assim, tudo bem, pode me botar ali, eu tenho que provar que eu vou resistir a essa influência. Essa é a situação. Então, essas condições de que o indivíduo passa, é porque ele está num meio em que ele ou pediu, ou concordou, ou pode ser até compulsório, meu amigo, olha só. O que você precisa nesse momento é isso. Então é isso que você vai ter. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. E daí está a justiça da lei. Ela não é injusta, porque está adequada a cada um. Então você vê, o indivíduo quando cai numa situação dessa e sofre essa pressão toda, ele vai ter que ter uma força de vontade, uma força moral para se manter íntegro. Ou pelo menos, quando eu falo se manter íntegro, não é perfeição não, que a gente não é perfeito ainda, mas eu vou estar brigando para fazer o que eu tenho que fazer certo. Algumas coisas eu vou conseguir, outras coisas eu não vou conseguir. Isso faz parte da vida de cada um e da experiência de cada um. Mas o indivíduo, se ele a crença em Deus só por si, porque muita gente fala assim, não, meu negócio não é religião, mas eu acredito em Deus. Mas tu acredita em Deus como? É o que Kardec coloca na observação que ele faz aqui, dessa questão 959. Ele fala assim, o que é a crença em Deus se você não entender como vai ser a vida futura? Sem essa visão de vida futura. Sou filho de Deus, e aí? Ele me criou, vou morrer, vai acabar? É um negócio que ele fala. Então, quando você fala a sobrevivência, eu vou sobreviver, mas a sobrevivência sem a manutenção da individualidade, o que é isso? É uma coisa que nada. Então, vamos ver, todas as doutrinas cristãs, elas acreditam que há uma vida após a morte. Qual a grande diferença da doutrina espírita, mesmo nisso? É que a doutrina espírita dá detalhes de como é essa vida depois da morte. Mais do que qualquer uma. Não é céu, não é inferno, não tem purgatório, não tem nada disso. O que existe é o espírito conviver com a sua consciência. Tem as colônias espirituais, são áreas que estão em torno da Terra, que foram montadas ali, como a gente monta serviço de assistência social em área que está precisando. Cada uma colônia é um pronto-socorro que está ali para atender aqueles espíritos que desencarnam. O inferno, que é figurado, mas ele existe na cabeça do indivíduo, a culpa, e eles começam a se juntar pela afinidade de pensamento, e o sofrimento, o pensamento que eles expõem, cria uma ambiência física, não vamos chamar de física, vamos chamar material. Física seria do mundo físico. Mas eles criam, que é a narrativa de André Luiz também, no tempo que ele ficou lá, nas trevas, e a narrativa, que são ambientes escuros,
ambientes com fluidos densos, condensados, pastosos. Em contrapartida, nas áreas mais elevadas, você vê uma condição fluídica mais sutil devido exatamente ao reflexo do pensamento das pessoas. Então, essa realidade que mostra, ela não é para assustar, ela é para você entender realmente o que vai acontecer. E isso as outras religiões não têm. Além disso, a doutrina espírita mostra a reencarnação, que é um passo a seguir. Tu vê, só na condição da sobrevivência da alma, ela já prova que o nada não existe. E vai mais além quando mostra a reencarnação, que você retorna e dá outras explicações a diversas coisas que acontecem na nossa vida. A gente olha para o outro, que, vamos dizer assim, é um espírito, pela sua experiência, pelo seu desenvolvimento, mais inteligente do que a gente, em condições melhores, tu olha e tu sente, ao invés de você sentir inveja, quando você conhece isso, você, poxa, o cara aproveitou as encarnações dele. Ele passa a ser modelo. Porque você vai entender, ninguém deu de graça, não existe nada de graça. A gente repete isso, você fala, mas a gente sabe que não existe nada de graça. A gente sabe, mas não aplica. A maioria dos golpes que existem hoje, o pessoal cai, é porque o cara acredita que é fácil. O cara conta uma historinha lá, não, você vai ganhar isso, não é? E a gente não entra. Entra por quê? Porque gosta de facilidade. A mesma coisa, um negócio que custa, tu sabe que custa 500, o cara está te vendendo por 100, meu amigo, que nem o pessoal fala, não tem almoço de graça. Aquilo ali só pode vir de uma maneira ilícita. A não ser que tenha uma justificativa. Estou quebrando minha empresa, estou com estoque aqui, vou botar para fora o estoque e vendo por qualquer preço. Mas aí tem uma lógica dentro daquilo. Mas hoje se cai, quem cai nesses golpes é porque está querendo tirar vantagem. Na verdade, ele está querendo tirar vantagem do outro. E acaba se dando mal. Então, você vê, a doutrina espírita não só ela mostra que o nada não existe, quanto mostra as consolações da vida futura. Por quê? Porque dá um objetivo, uma finalidade da vida e realmente te explica como é que o negócio acontece. No outro subtítulo que faz parte desse estudo de hoje, está lá, intuição das penas e gozos futuros. Penas e gozos, ó. Recompensa ou castigo. Pode dar o nome que quiser, não vamos ficar com escrúpulo de falar, não, na doutrina espírita, Deus não castiga, mas existe o castigo, existe a punição. Mas não tem a ação de quem castiga, não é Deus que castiga, não é Deus que pune. Nós que criamos uma condição, pela lei de ação e reação, nós temos uma ação que a lei vai responder com algo que vai me colocar naquela situação. Bom, então, quando se fala da penas e gozos, é aquela base de você entender que realmente há uma lei que é justa. A lei do homem, e a gente estuda isso, aqui no Livro dos Espíritos mesmo, a lei de progresso, quando fala das leis, você fala, a lei do homem, ela está sempre querendo se aproximar da lei de Deus, ou pelo menos deveria. A lei de Deus é perfeita, a lei do homem não é. Então a gente vai criando aqui como regulação social. Mas isso vai mudando e a tendência é cada vez mais se aproximar da lei de Deus. Então a punição, quando você fala assim, a lei do homem não pega. E Kardec, quando explica isso, e os espíritos explicam muito claro, olha só. Além das coisas que o homem distorce aqui, ainda, quer dizer, que quem faz a lei é quem usufrui, os legisladores, quer dizer, mesmo que tu botar a raposa lá dentro do galinheiro. Muitas situações são essas. Mas, além disso, ainda há o seguinte, o homem tem nós temos algumas atitudes que a lei não pega. E o resumo disso é aquilo que a gente fala assim, é legal, mas não é moral.
Está dentro da lei fazer isso, eu teria o direito de fazer isso. Mas não é moral. E quando se fala o moral, é diante da lei de Deus. Então eu posso ter ações que podem estar regulamentadas pela lei do homem, mas que diante da lei de Deus é um crime. Por exemplo, aborto. Pode legalizar em tudo quanto é país. O aborto não vai deixar de ser um assassínio, porque você está tirando uma vida que já está implantada ali. Ah, mas eu já fiz aborto no passado. Tudo bem. Conhecia, sabia em quais situações, porque tudo isso vai ser analisado de acordo com o momento. Tem atenuantes e tem agravantes. Tudo bem, eu já fiz, mas isso ficou. Errei, está lá no passado, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Tem que ser essa visão, eu nunca esqueço isso. A primeira vez que eu falei de aborto no Leon Denis, nesse dia, os meus pais não eram espíritas. Meu pai já faleceu, minha mãe ainda está viva. Ela assistiu a palestra. E o assunto era aborto. Eu fiz a lição, né? Passou um tempo, ela chegou para mim e falou assim, pô, Paulinho, eu assisti aquele dia lá, eu fiquei com o negócio na cabeça. Depois que eu te tive, eu fiz um aborto. Eu falei, mãe, a senhora sabia disso que a senhora escutou nesse dia? Não. Paciência. Olha que negócio. É um exemplo mais coisa, porque não é para a pessoa se ofender porque está escutando a verdade. Não ia mudar nada se eu falasse, não, é permitido. Não é a lei do homem que vai dizer se aquilo ali vai ter consequência ou não. É igual assim, a semente foi plantada, já vai colher. Não interessa eu falar que, não, olha, tu plantou uma abóbora, mas vai colher melancia. Não vai, já tem a abóbora que vai sair ali. Não é a minha vontade. Então é algo que a gente tem que tomar cuidado para as pessoas não se sentirem ofendidas quando você fala de alguma coisa que a pessoa não. Então eu não posso ser a favor disso, como não posso ser a favor da pena de morte. Aí você vai falar assim, então, se todo mundo legalizar a pena de morte vai deixar de ser crime aos olhos de Deus? Não. Mas o que vai acontecer? O cara que vive lá naquela legislação que aquilo está, ele vai ter um atenuante. Porque são costumes, e a lei, ela gerencia costumes. Mas não vai deixar de ser errado. É isso que as pessoas têm que entender. Não vai deixar de ser errado. Então, a visão clara da ligação entre o meu ato e a consequência, ela tem que estar ali presente. Então, vamos lá. Ele fala, de onde se origina a crença de que encontramos em todos os povos das penas e recompensas futuras? Primeiro, pressentimento trazido do homem pelo Espírito. Eu, como Espírito, tenho esse pressentimento. E aquela voz interior vai me falar que é a minha consciência. E ele ainda dá um arremate aqui, o Espírito, na resposta. Deverias escutar mais essa voz. O erro está em não escutar ela tanto. Na 961 ele falou, no momento da morte, que sentimento domina a maioria dos homens? Será a dúvida, o temor ou a esperança? Olha a resposta do Espírito. A dúvida nos céticos endurecidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Eu acrescentaria uma quarta aí, que é de autoria do Zé Jorge. E os homens que sabem? Vergonha. Que eles falavam, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha. Que é uma visão interessante. Porque quem sabe dos problemas que aquilo vai causar, nós vamos ficar com vergonha. Porque a gente vai se deparar com isso. Eu sabia e não fiz. Mas aí também tem aquele negócio, né? Saber é o primeiro passo lá da educação, do processo educativo. Botar em prática é um processo, treinamento. Você vai tentar uma vez, não vai conseguir, vai cair, levanta, tenta de novo e vai embora. Não pode desistir. E na última, ele fala, por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Aí tem um negócio que, junto com o egoísmo, são as grandes chagas
da humanidade, que é o orgulho. Que ele fala assim, ó, eles são menos numerosos do que se imagina, você não tem tanto. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a sua vida por orgulho. Olha o orgulho presente aí. Mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Porque na hora que vê que o caldo está entornando, o negócio é ruim. É aquele negócio, né? Fala que não acredita em Deus, mas na hora do sufoco, meu Deus, me ajuda. É isso, porque instintivamente a alma sabe disso. E fechando aqui, Kardec, no seu comentário, coloca duas coisas muito importantes para a gente. A ideia de Deus nos dá, a ideia que Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, através da sabedoria das suas leis, ela vai nos dar sustentação para suportar essas coisas todas. E a outra, nós temos um sentimento inato, por conta de termos tido essas experiências anteriormente, dessas penas e recompensas futuras. Porque você não pode botar no mesmo nível quem age bem com quem age fora da lei. Tem que ter uma diferença nisso. Isso é mérito. Mérito e demérito. Isso que não se pode, que tem que se entender. Eu tenho que ter complacência com todo mundo? Tenho que acolher todo mundo. Mas isso não quer dizer que quem faz o bem não tenha mais mérito do que quem não faz. Tem, isso é meritocracia. É meritocracia. Então eu vou fazer o bem só para o pessoal me tratar legal, para eu ter proteção espiritual? Sim, é o primeiro passo. Faz por disciplina primeiro. Mas isso é um fato. É um fato. E vamos lembrar lá a lei de progresso. É a cenourinha que se bota. O prazer que Deus colocou nas coisas, ele fala isso na lei de reprodução, quando ele fala assim, o sexo dá prazer, mas Deus o pôs exatamente para incentivar a reprodução. Exatamente isso. Então a lei do progresso funciona assim. Por que é bom? Não é bom se vestir bem, não é bom ter uma vida saudável, poder comer o que quer, poder se alimentar bem, ter uma casa para morar. Não é errado ter. Agora, tem que se equilibrar isso. E como você vai buscar ter? Você não pode atropelar ninguém. O bem, a propriedade, está tudo lá nas leis morais, na parte terceira. A propriedade é legítima quando ela é conquistada sem prejuízo de outrem. E é legítimo, é teu, mas é um empréstimo, e você não pode exagerar nisso. Então essa consciência fundamental, mesmo que eu faça o bem por interesse, é o primeiro passo para que eu faça amanhã naturalmente. Outra do professor Zé Jorge, que ele falava assim, o hipócrita de hoje é o homem bom de amanhã, porque tanto ele fingir que é bom, ele vai acabar sendo. E isso tem até do cancioneiro, né? Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, mas é o primeiro caminho. E as coisas vão acontecendo depois, naturalmente. É o que a gente sempre fala, os Espíritos falam, a disciplina antecede a naturalidade. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos valorizar os momentos que a gente tem de aprendizado na doutrina espírita. Agradecemos ao Paulo Nagai, pelos esclarecimentos. Vamos pedir aos médiuns que ocupem os seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, voltamos nossos pensamentos para o Teu coração novamente, Senhor, para Te pedir ajuda para os nossos médiuns, que eles possam doar suas melhores energias e que nós outros possamos receber, Senhor, e fazer um bom aproveitamento. Ajuda todos nós nesse instante, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Deus, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar
o passe na nossa casa de amor, graças a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. No seu item 14, desprendimento dos bens terrenos. Nascemos, viemos do ventre das nossas mães, despidos. E o primeiro bem, o primeiro presente que recebemos é o manto que vai nos acolher, que vai nos aquecer, que vai fazer com que nos sintamos quando ainda estávamos no útero de nossas mães. Esse foi o primeiro bem, o bem da vida. Não está apenas nos bens materiais, que não são impossíveis. Deus nunca nos disse, ou Jesus nunca nos disse, que não possamos ter aquilo que, por intermédio dos nossos trabalhos, por intermédio dos nossos esforços, possamos comprar. Podemos ter o melhor bem material do mundo, o avião, o apartamento, o carro. Nós só não podemos esquecer dos nossos irmãos, aqueles menos favorecidos. Mas ainda assim, estes bens ficarão, enquanto que o bem espiritual seguirá conosco. Não podemos esquecer que é o bem espiritual, este sim, é o maior, o melhor bem que podemos ter. É o bem que Deus espera que possamos entender, aprender, obter e levar de volta para o plano espiritual. Quando no nosso Evangelho nos diz: vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Que possamos, então, entender que o maior e o melhor bem é aquele que Deus, que Jesus nos ensinou. Que possamos ter paz, que Jesus nos abençoe. Então vamos ouvir a mensagem do plano espiritual para a nossa casa, para todos nós. Pela graça infinita de Deus Pai, é pela paz e pela graça de Deus que falamos da necessidade do essencial, do básico, essencial para nós e para vocês, homens que ainda estão em seu envoltório carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês, homens, falam de amor, se ainda não trazem no coração, se ainda não entendem que o Mestre Jesus chama a atenção em todos os instantes para esse grande sentimento, o amor. Vocês ainda não têm noção de humildade de espírito. Sem
o amor do Pai, como terão esse entendimento? Só poderão se doar quando entenderem o próximo, suas dificuldades, quando tiverem amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos, regras normais, que age sempre com violência, usando sempre o poder ou a força para impor suas vontades. Quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de se calarem, deixando que o outro fale, isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixará dominar, mas não por humildade de espírito, e sim por se acomodar. O Mestre Jesus ensinou que humilde de espírito é inegável quando há amor para com o próximo, para com o irmão, quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Assim terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características da chamada pobreza de espírito que o Mestre Jesus nos ensinou. Isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações, sobre o amor maior que é do Pai. O indivíduo pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes o espírito é calado por não gostar do tumulto. É a origem do espírito, é a sua natureza. Pobres de espírito são aqueles que trazem um amor inexplicável no coração, que não são envolvidos por sentimentos cruéis, não deixam que a negatividade faça parte dos seus planos e também não se deixam envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados que o querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos. Meus amados, elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem, entenderem. E então falar do Mestre Jesus praticando os seus mandamentos, praticando o Evangelho de Jesus, fazendo como o Mestre nos ensinou, praticando como nosso Senhor Deus e o Mestre Jesus e o que nosso codificador, Allan Kardec, trouxe através do esclarecimento de todas as leis da doutrina espírita. Graças a Deus, pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, é com alegria em nossos corações que nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde de aprendizado, de estudos em nossa casa de amor. E ainda que te agradecendo, nós precisamos te pedir que nos leve para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz, e que aqui conseguimos amealhar, possamos dividir com nossos entes queridos no nosso lar. Ampara-nos, Senhor, agora e sempre. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa, que pedimos a permissão para dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.